Olá, pessoas. Vocês são corajosos? Tão corajosos quanto Alberto Taverninsky, que caçou um extraterrestre? É. Mas se você é corajoso, você vai deixar um like, se inscrever no canal. Caso contrário, os Greys irão invadir sua casa e levar vocês a bordo de uma nave, igual fizeram com Alberto Taverninsky. Vamos conhecer esse caso inusitado que ocorreu na Argentina. Ao vídeo. Esse caso ocorreu a 20 quilômetros de Santa Rosa, capital da província de La Pampa, em 2015. Como isso aconteceu? Alberto Taverninsky, ele era um caçador, ele tinha um ponto de caça que ficava no meio do mato, da vegetação. E durante algumas vezes que ele foi caçar, ele ouviu certos barulhos embaixo do abrigo de caça, algumas movimentações estranhas, e ele sabia que essas movimentações não eram de animais, pois era um caçador exímio, sabia os animais que tinham na região. Ele caçava, diz ele, que caçava javali, caçava cervos, então ele conhece muito bem o local. É um local que ele caçava há muito tempo. E ele ficava muito preocupado com isso, porque ele, além de ver as movimentações, ele viu alguns seres que ele não eram dali, não. Até então não eram nem da Terra, né? Então ele ficou com medo, né? Então ele pensou, logo eu tenho que fazer algo para me defender. Um certo dia, ele pegou seu rifle e decidiu: hoje eu vou caçar esses seres. Então, o que aconteceu? Ele chegou no local de caça dele, aonde ele podia enxergar bem as árvores, né? Nas árvores ele espalhou centenas dessas luzes neon, as luzes artificiais, para poder ver a movimentação desses seres, né, ali. E ficou na mutuca aguardando. O que ele conta? Que quando ele viu os seres, ele viu um ser primeiro que vinha à frente. Este ser ele chamava de explorador. E esse ser veio em direção ao abrigo. Quando ele viu, ele não sabe dizer o que aconteceu. Se foi coragem, se foi medo, o que houve. Ele fuzilou praticamente o ser com 15 tiros do seu rifle. E logo o ser caiu. Então o que aconteceu? Ele foi até o corpo. Chegando lá no corpo, ele viu que não havia sangue nas feridas e que logo começou a vir mais 4 seres para cima dele. E ele correu para meio da mata, né, se abrigar. E lá ele foi para o abrigo dele. E no abrigo dele ele disse que escutou alguns murmúrios, ficou muito apavorado, porque os seres ficaram na volta ali tudo. Então de repente ele caiu no sono, como se algo tivesse, alguma energia, alguma coisa que tivesse feito ele dormir. Ele dormiu ali e ficou. Posterior a isso, ele acordou meio zonzo, meio estranho, e foi ver aquele corpo. Chegando lá, o corpo já tinha sido recolhido, os seres já tinham sumido, e ficou algumas coisas estranhas no solo. Ele achou uma marca de pousos que vocês vão ver aí, que deixou uma substância estranha, gosmenta, que ele diz que acha que deve ser da propulsão da nave, e etc. E não achou mais o corpo e nada. Então se retirou, voltou à casa dele. Mas ele ficou com muito medo de retornar lá, coisa e tal. Ele falou para a família dele. Depois de um tempo, ele relatou à família dele, aos amigos. A história começou a correr pela cidade, né? Santa Rosa, em El Toro, na Argentina, Hermanitos.
a história começou a correr, ufólogos vieram falar com ele. Ele acabou dizendo que tinha capturado esse alien e tinha botado dentro do freezer. Diz ele que falou isso para tentar espantar um pouco os ufólogos que assediavam ele. Mas em outras versões, ele disse isso para tentar dar mais veracidade à história e dar mais crédito, que ele já estava caindo em descrédito. Ninguém vai acreditar, né, nessa história. Então, conta ele que um policial da região procurou ele, um delegado da região procurou ele, foi bem duro com ele, pediu para ele parar de falar essas coisas, tudo aquilo, mas ao mesmo tempo teve outro delegado, outro comandante de delegacia que foi e conversou com ele. Diz que entendia que já ouvia outros relatos naquele lugar. Entendeu? Lá no início, antes dele caçar no ser, ele já tinha visto luzes, viu a movimentação, era algo recorrente naquele lugar. Engraçado que a gente vê aquela velha história do policial bom e do policial mau. Um policial falou para ele que já era recorrente, ele já não era o primeiro a ter relatado aquelas ocorrências de luzes naquela região de El Touro, em Santa Rosa, onde é que ele caçava. O que deu a entender, né, que já havia outras pessoas que haviam relatado isso. O primeiro policial foi bem duro com ele, pediu para ele não espalhar a história, para ele ficar na dele e parar de falar aquilo. O outro já disse: eu entendo você, já tive diversos relatos parecidos, é algo recorrente, mas não espalha. Não fala muito para não espalhar medo na população. Ele tirou foto da região de pouso. Ele também coletou um pouco da substância que depois ia ser avaliada pelas Forças Armadas em Vila Martelli. Mas conta ele que ele nunca teve resposta sobre as análises. Mas ele ainda tem algumas provas, algo que ainda deu veracidade à história dele. Bom, se passou um tempo, a poeira baixou, ele decidiu voltar a caçar, tava legal, numa boa, voltou ao abrigo dele e voltou a caçar. Mas ele ainda tinha medo de voltar, porque ele poderia acontecer algo pior, porque o que ele fez, esses seres poderiam se vingar. Pois então ele retornou, e foi o que aconteceu. Conta a ele que foi abduzido, que ele viu uma luz forte, meio alaranjada, e de repente apagou, e logo se viu em cima de uma mesa sendo operada por alguns seres. Estes seres tinham a mesma fisionomia que ele conta dos seres que ele abateu, que eram baixos, na média de 1,15 m, acinzentados, que eles tinham 4 dedos na mão e nos pés, e que eles deixavam pegada em forma de 4 dedos no chão e um esporão atrás. E esses seres estavam por cima dele. Ele conta que tinha umas luzes à lateral dele. E depois dele ser operado, sofrer essa abdução, que para ele foi muito traumática, ele foi deixado. Ele não se lembra bem o local. Ele se lembra que ele acordou e viu a uns 50, 100 metros um cervo bebendo água e não sabe bem como chegou em casa. Conta ele que ele ficou com algumas sequelas depois da abdução, que ele teve problemas na retina. Ele acha que foi devido à luz que estava sobre ele no momento da abdução, que ele estava deitado. Ele teve que dormir algumas semanas de olhos abertos. Foi essas sequelas que lhe atingiu durante algumas semanas. Pois então, gente, esse é outro caso de gelar os ossos. Você que aguentou até aqui, já deixou teu like aí? Já se inscreveu no canal? Já? Ainda não? Lembre-se, se você não se inscrever no canal, não deixar o like,
Os Greys vão invadir sua casa à noite, irão sequestrar você, prender a cama deles de cirurgia e só Deus sabe do que eles são capazes. Então deixe seu like, acompanhe a gente em mais mistérios. Ufologia sempre terá, se possível toda semana, mas traremos mistério. Esse é o caso de Alberto Taverniski, o argentino corajoso que foi capaz de abater um extraterrestre. Será verdade? Ou apenas uma mentira bem contada? Não sabemos. Só quem sabe é Alberto Taverniski. Até a próxima.